Se nós queremos dominar a nutrição canina, nós precisamos conhecer alguns fundamentos para ter uma alimentação saudável para cachorro. E é justamente isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Vamos começar, já que nós estamos falando de nutrição de cães, começar definindo, né, o que é um cachorro. Isso é importante, apesar de parecer óbvio, porque há muita coisa errada sobre essa concepção, ou sobre esse conceito. Segundo, vamos falar um pouco sobre a ciência nutricional. Um terceiro ponto, vamos passar sobre o alimento industrializado, sobre alimentação natural. Vamos depois responder a dúvida: qual a melhor dieta para um cachorro? No nosso sexto ponto, vamos falar sobre o ideal de cachorro. E por que é importante nós termos isso muito claro quando nós pensamos em promover a saúde dos nossos pacientes, promover a saúde dos nossos cães. E, por último, eu quero revelar, né, um segredo para um cachorro saudável. Um segredo que, se você cumprir apenas isso, você vai conseguir ter pacientes muito mais saudáveis, você vai conseguir ter um cachorro muito mais saudável. Vamos começar então definindo o que é um cachorro. Eu gosto sempre de estabelecer essas premissas, principalmente em temas que há muita confusão. E essa definição do que é um cachorro é um grande problema que existe hoje em dia. Primeira coisa que nós precisamos entender é olhar o cachorro a partir de uma perspectiva de um animal em cativeiro, porque nós perdemos essa noção de que o cão, primeiro, que ele é um animal, segundo, que ele está fora do seu habitat natural. Se ele está em cativeiro, ele está fora do seu habitat natural. E isso é uma preocupação para nós, porque sempre que nós temos um animal fora do seu habitat natural, o que nós precisamos fazer é aproximar esse habitat artificial para dar condições para que aquele animal viva de forma mais natural possível. É isso que nós fazemos quando nós temos animais em zoológico, por exemplo. O segundo ponto aqui, e um ponto ainda dentro desse contexto de animal em cativeiro, é que cachorro é um carnívoro. Um carnívoro, sim, que ele é capaz de sobreviver com uma dieta mais onívora, mas todas as suas adaptações ou toda a sua fisiologia é de um carnívoro. Ele não tem produção de amilase salivar, ele tem os dentes de um carnívoro, ele não tem capacidade de lateralização da mandíbula, então ele não macera alimentos, ele não tem dentes molares achatados. Toda a fisiologia e toda a anatomia de um cachorro foi preparada para fazer com que ele se alimente de alimento de origem animal, se alimente de carne, que ele arranque grandes pedaços de suas presas ou de suas carcaças e engula esses grandes pedaços. Um pH estomacal mais ácido, um trato digestivo mais curto, um estômago com grande capacidade de armazenamento de alimentos. Tudo isso faz dele, ele é um carnívoro, né? Não é que isso faz dele um carnívoro, é isso que ele é. O segundo ponto aqui é que ele é um animal extremamente resistente e um animal muito adaptável. Nós temos cães vivendo nas mais diversas condições ambientais. Nós temos cães vivendo dentro de cidades, nós temos cães vivendo no meio de florestas, nós temos cães nos desertos, cães em todos os habitats, nos ambientes, né? Desde do gelo do Polo Norte até o deserto do Saara. Os cães estão lá. Cães também que são muito capazes de adaptar ao que ele consegue se alimentar, ao que ele encontra de alimentos para sobreviver. E isso, o que é uma grande vantagem no sentido natural, porque ele vai sobreviver entre diferentes habitats, em diferentes ecossistemas, torna uma grande desvantagem quando nós pensamos que eles toleram muito do que nós fazemos de errado com eles. Toleram, mas não sem pagar um preço. Porque metabolicamente, um alimento que não é adequado para aquele metabolismo, por mais que ele sobreviva, ele vai se desgastando ao longo do tempo. E o cão, ele talvez seja o animal mais humanizado pelo ser humano. Talvez pelo fato de nós termos trago esse animal para dentro de casa e por ele ser um animal muito adaptável, ele se adaptou de certa forma aos modos humanos de sobrevivência. E isso fez com que nós começássemos a olhar para esse cão não como um animal, mas sim como mais um humano. E não é possível que nós elevemos, né, um animal à estatura de um ser humano. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo, na verdade, é rebaixar o humano ao nível de um animal. Então, um exemplo claro disso é quando nós colocamos o cachorro para dormir na cama junto conosco. O que acontece muitas vezes é que aquela cama passa a ser do cachorro e nós estamos dormindo na cama do cachorro. Quantas vezes, né, provavelmente isso pode acontecer com algum cliente seu ou até com você mesmo, o cachorro não deixa a pessoa se aproximar da cama, o cachorro avança na pessoa quando ela se aproxima da cama. Tendo muito claro isso, né, que o cachorro é um animal em cativeiro, um animal mais humanizado,
e é um carnívoro, vamos conversar agora um pouco sobre a própria ciência nutricional. A base da ciência nutricional, eu não estou falando aqui especificamente da nutrição de cães, ciência nutricional de maneira geral, inclusive a dos humanos, ela é toda pautada no conceito de calorias. A partir das calorias é determinada a quantidade de nutrientes essenciais, os mínimos, os máximos, quantidade de tóxicos e tudo o mais que gira em torno ali dessa ciência. Um dos problemas aqui é que a caloria não é uma unidade orgânica, não é uma unidade da fisiologia, não é uma unidade nem da bioquímica, é uma unidade da termodinâmica. As calorias de um alimento, elas são determinadas queimando de um sistema fechado imerso em água e medindo a variação de calorias dentro daquela água, da variação de temperatura daquela água onde aquele alimento foi queimado. Então é um compartimento cheio de água, onde lá dentro se queima o alimento e se mede, né, se mensura essa variação de calorias. É assim que é determinado calorias. Então é um sistema fechado. Só que o corpo humano, o corpo dos cães, ele não é esse sistema fechado. É um sistema muito complexo, é um sistema que existem diferentes caminhos metabólicos. Isso fez com que grande parte da ciência nutricional focasse no alimento e não no metabolismo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos a composição nutricional de um alimento, nós estamos olhando ali as calorias, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, a quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais e outros nutrientes. O que nós estamos fazendo é descrevendo aquele alimento de uma forma matemática, onde não há nenhuma variável do organismo que vai receber aquele alimento. O meu interesse, e vocês vão perceber isso já, é outro. Isso é uma informação importante, conhecer a descrição daquele alimento, a composição daquele alimento. Mas mais importante do que isso, e vocês vão perceber em todos os vídeos aqui, isso está em todos os meus cursos, é o que acontece com aquele alimento quando ele está dentro do organismo. Aquelas informações que nós temos do alimento, como que o organismo vai receber aquilo numa perspectiva metabólica, numa perspectiva fisiológica. E isso foi, de certa forma, esquecido nessa nutrição matemática. Em especial quando nós pensamos na nutrição dos cães. Falando de forma específica sobre a nutrição animal, existe uma ideia sempre que permeia toda essa ciência, vamos chamar assim, que é a ideia do custo-benefício. Veio para a nutrição dos cães a mesma ideia da nutrição para a produção. Quando você tem uma vaca, o que você quer fazer? Você quer alimentar aquele animal da forma economicamente mais viável para que ela produza o máximo de leite possível e seja o mais saudável possível. Então você tem essas variáveis, você precisa pesar sempre o fator econômico. Na nutrição dos cães, na ração, ou não só na ração, sempre que há a produção industrial de alimento, esse peso econômico vai estar presente, que você precisa alimentar os cães da forma economicamente mais viável para que você tenha ali, ou que você infira lucros naquele produto. Isso não é um problema, isso é a função de uma indústria, de uma empresa. A função de uma empresa é ter lucros. E todas as pesquisas, ou grande parte das pesquisas que nós temos em nutrição animal especificamente, elas são financiadas pela própria indústria com esse viés de sempre ter o elemento de custo-benefício. Então, isso é a clave que pauta todas as decisões, ou grande parte das decisões que são tomadas quando nós pensamos na nutrição animal. E isso não é o que nós buscamos quando nós estamos alimentando o nosso cachorro, né? Para alimentar os cães, esse conceito abstrato, isso pode ser importante, mas para o nosso cachorro, por vezes é mais interessante. Para o nosso cachorro, a maioria das pessoas vão preferir gastar mais com alimentação para ter um cachorro mais saudável. E isso vai se equilibrar ao longo do tempo, né? E muitas vezes esse investimento em comida vai diminuir gastos com medicamento, com veterinário. É o que acontece na maioria das vezes. E isso fez com que, né, esse viés de custo-benefício, esse viés econômico, fez com que uma grande parte dos estudos de nutrição fossem para a produção, fosse para esse objetivo, o que definiu, né, as diretrizes nutricionais que nós temos hoje, que tem ali valores mínimos, valores máximos de nutrientes, o quanto de proteína, de carboidrato, de gordura que deve ter numa ração, tornaram-se, na verdade, manuais para produtos industrializados. Sempre com esse viés, nós estamos olhando apenas para o alimento, nós estamos olhando com o melhor custo-benefício que nós podemos ter aqui, e nós estamos olhando para a nutrição mínima viável para os cães que nós vamos atender com esse produto que nós desenvolvemos.
E a pesquisa de nutrição se dá basicamente em cima disso. E isso gerou, né, os alimentos industrializados. O industrializado, ele surge como uma opção que vai trazer conveniência. É muito simples, é muito prático você abrir um saco de ração e colocar a comida ali para o seu cachorro. Então ele surge como uma alternativa para aquelas pessoas que não querem se preocupar com o que o cachorro vai comer. Você está, ao escolher o alimento industrializado, está terceirizando a responsabilidade ou terceirizando a preocupação em como alimentar o seu cachorro da melhor forma possível. E claro, quando você terceiriza qualquer coisa para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela precisa, mais uma vez, ganhar dinheiro em cima daquele serviço que ela está prestando para você. E claro que esse serviço aqui é um produto, né? Nós temos aqui uma empresa que se preocupou em desenvolver um produto que atenda às exigências nutricionais dos cães de uma maneira economicamente viável, ela te entrega esse produto. Mas por mais que nós estejamos aqui acostumados a ver a ração como a comida do cachorro, eu sempre faço essa provocação, né? Se você perguntar para 10 crianças o que cachorro deve comer, talvez 9, 8 delas respondam que cachorro come ração. Mas a ração é um evento recente na vida dos cães. Os primeiros protótipos, vamos chamar assim, de ração, começou lá com o Spratz, no final dos anos 1800. E a ração, da forma que nós conhecemos, ela se consolida nos anos 50, nos anos 60, principalmente com a urbanização da sociedade americana. Então as pessoas trouxeram os cachorros para dentro de casa, elas precisavam alimentar aqueles cachorros de uma forma prática. A indústria, a princípio, vê ali, né, a ração como uma forma de lidar com dois problemas. O primeiro problema era os subprodutos, né, que sobravam ali do abate dos animais, e os subprodutos que sobravam da indústria de grãos. Então a indústria frigorífica e a indústria de grãos se unem para começar a produção de ração. Isso tudo ali nos anos 50, anos 60, e principalmente para dar vazão, né, para esses subprodutos que existiam. E foi uma forma de aumentar a rentabilidade dessas duas indústrias. E aí nós chegamos no ponto da alimentação natural. Primeira coisa, né? Eu acho curioso o pessoal falar que isso é um modismo, porque a alimentação natural sempre existiu. A alimentação natural é o que o cachorro sempre comeu. De diferentes formas, é claro, né? Talvez não existia essa organização como existe hoje, essa estrutura de conhecimento, mas o cachorro sempre comeu carnes, ossos e vísceras. O cachorro sempre comeu a comida cozida que sobrava ali dos humanos. Mas ela ganha muita força, né, a partir de dois veterinários australianos no final dos anos de 1980, quando eles começam a observar ali que os cães estavam apresentando muitos problemas devido ao consumo de ração, eles entendem ali toda a dinâmica do sistema de produção de ração, e eles começam a observar e voltar essas origens do que os cães sempre comeram. Sobre a dieta alimentação natural, existem duas vertentes, né? A cozida, que na verdade de natural não tem nada, porque nós estamos dando aqui comida humana para os cães, e naquela ideia de natural é aquilo que chega a ser por si mesmo, né? Ou seja, que sem uma necessidade de uma intervenção externa, o natural seria os cães consumirem carne crua. Mas nós colocamos aqui como alimentação natural porque de fato é uma alimentação mais saudável do que você dá o industrializado. É curioso porque no universo da saúde humana, quando nós falamos em saúde, em alimentação saudável, é um consenso de que o industrializado não é a melhor opção. Ninguém questiona que o industrializado para o humano é menos conveniente, ninguém questiona que o industrializado para o humano tem ali o seu lugar, que o industrializado para o humano é melhor do que você passar fome, mas todo mundo concorda que o industrializado está distante de ser uma opção melhor para alimentar o indivíduo para atingir a sua saúde plena. Na veterinária, nos cães, para os gatos, isso ainda é um grande tabu, né? Nós falamos ali de nutrição, as pessoas ainda defendem, a maioria, que o melhor é industrializado, quando na verdade não é. Na outra vertente aqui da alimentação, na dieta crua, que é o que eu considero de fato uma alimentação natural por essência, né, por excelência, há ainda a opção de incluir ossos e uma dieta sem ossos. Então nós temos essas duas vertentes. Pensando em suplementação, a cozida, por ser a menos natural, é a que mais precisa de suplementação. E nós podemos chegar até a sem ossos, que por ser mais natural, você pode até retirar a suplementação. Porque nós conseguimos por meio dos alimentos, e eu estou falando aqui de alimentos que você encontra com facilidade, não estou falando de nada de alimentos exóticos e extraordinários, você consegue oferecer para o cão
todos os nutrientes que sabidamente são necessários para que ele seja um indivíduo saudável. De todas essas opções que nós temos, né, do industrializado nós vamos ter ali dietas úmidas, dietas secas, sachê, latinha, etc, etc, etc. Da alimentação natural também, nós já temos mais industrializados, menos industrializados, a dieta crua com ossos. Qual que é a melhor dieta para o cachorro? Antes de responder essa pergunta, é importante que nós entendamos que há dois tipos de conhecimento, que os gregos lá, né, eles chamaram de doxa e o outro de nous. O doxa é o que nós temos hoje como opinião. O nous é aquele conhecimento absoluto de algumas ciências que é possível. Alguns exemplos, né? Se nós pensamos, por exemplo, 2 mais 2 é 4, porque 2 mais 2 não podem deixar de ser 4. Isso é um conhecimento que ele é absoluto, não há como questionar isso. Porém, muito do que nós tratamos hoje como ciência é, na verdade, opinião. Opinião essa, claro, né, não nessa perspectiva de pitaco. É uma opinião que muitas vezes ela está respaldada em evidências. Há ali todo um estudo empírico, um estudo racional, lógico, para poder para poder sustentar aquela opinião. Mas ainda assim é uma opinião. Tanto que, que muitas das coisas que eram antes hoje já não são, e muitas das coisas que são hoje não serão amanhã quando nós pensamos em ciência. Né? Ela está em constante mudança porque novas coisas são descobertas, etc, 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 etc. Tendo isso em mão, eu acho de uma grande soberba nós pautarmos em toda essa ciência nutricional que nós temos hoje, que tem ali, que ela é pautada em algumas premissas que eu considero como insustentáveis, algumas premissas fracas, entre elas toda essa ideia da calorias, de níveis mínimos, níveis máximos, e a partir daí dizer, olha, vamos desconsiderar tudo o que deu certo até hoje, tudo que trouxe a espécie até aqui, e a partir dos nossos conhecimento esse doxa, esse conhecimento opinativo, nós vamos estabelecer o que é melhor para um cachorro comer. Algo que é totalmente não natural. Respondendo a essa pergunta, né, qual a melhor dieta para um cachorro? A melhor resposta seria que eu não sei. Eu não sei qual é a melhor dieta para um cachorro. E por não saber, eu prefiro aproximar aquilo que foi validado pelo tempo. Então eu olho para o que trouxe o cachorro até aqui e tento, na medida do possível, aproximar ao máximo daquele tipo de alimento. Somando a isso tudo, evidentemente, o que nós temos de saberes da nutrição científica. Por mais que esses saberes são mutáveis, eles vão mudando, esses conceitos, esses fundamentos, é o que nós temos hoje. Eles não precisam ser ignorados, eles podem ser usados, mas com esse olhar de o que deu certo até aqui, o que trouxe o cachorro até aqui. O cachorro chegou até aqui comendo carnes e ossos e vísceras crua, comendo o que os humanos comiam. Se hoje a dieta humana mudou muito, né, o estilo de vida humano mudou muito, nós não estamos mais no campo, nós não estamos mais caçando, nós não estamos mais ali ativamente, né, tendo à disposição esse tipo de alimentos, nós também estamos fora do nosso habitat natural, podemos dizer assim. Então nós precisamos adequar, e aí vamos a uma dieta cozida, então vamos suplementar de acordo com o que nós sabemos aqui da ciência nutricional. Entendam que essa perspectiva de não saber nos coloca numa posição de olhar para aquilo que funcionou e que trouxe os cães até aqui, e que produz indivíduos saudáveis. E isso, né, numa perspectiva empírica, é muito visível quando você migra, né, um paciente da ração para a alimentação natural. Em especial quando esse paciente chega numa dieta crua, uma dieta crua com ossos. É visível o quão mais saudável esse indivíduo é. O que eu gostaria de deixar como uma provocação nesse momento é que nós pensarmos que, em vez de procurar evidências de que a alimentação natural é melhor do que a ração, seria necessário nós procurarmos a evidência do oposto, né? Nós chegarmos lá no pessoal que defende a ração e pedir, olha, me dê evidências de que a ração é melhor, porque você que está me propondo uma coisa totalmente antinatural. Se você me disse que é melhor você usar o guarda-chuva de cabeça para baixo porque você vai se molhar menos, é preciso que você me mostre alguma evidência de que isso é de fato melhor, porque é uma coisa não natural. A mesma coisa, a mesma postura nós deveríamos ter frente à ração. Você está me propondo aqui que essa sua combinação de farinhas de milho, soja, restos de carne e suplemento sintético é melhor do que uma comida de verdade. Então, me prove, né? Me mostre aí, em termos de um estudo de longo tempo, né? Que não é que só que o animal sobrevive, é que ele vive com muito mais saúde.
Acho que nós nunca chegaremos a ter isso, mas quem sabe só com essa perspectiva nós não conseguimos mudar o que nós podemos fazer pelos nossos pacientes, pelos nossos cães. Pensando agora nesse ideal de cachorro, nós temos hoje uma visão muito corrompida do que é um cachorro. Para a maioria das pessoas, cuidar bem de um cachorro é aproximar esse cachorro dos cuidados humanos. Então nós precisamos dar muito banho, deixar esse cachorro sempre cheirosinho, e muitos sabem que cachorro odeia aqueles cheirinhos, né, mas nós adoramos. Encher ele de mimos, né? Cerveja para cachorro, vinho para cachorro, cupcake para cachorro, levar ele, não sei, para creche, quando na verdade tudo isso são necessidades humanas monetizadas pela indústria. Então essa corrupção da visão do que é um cachorro faz com que torne possível uma maior lucratividade em cima daquelas pessoas que têm cachorro. Então recuperar essa visão aqui eu acho crucial. O cachorro é um animal em cativeiro. Nós precisamos começar a enxergar mais esse animal ou esse indivíduo como de fato sendo um animal que está em cativeiro, e o que nós precisamos, o que nós podemos fazer para poder cuidar desse animal, aproximar o estilo de vida desse animal do estilo de vida que é natural para aquela espécie. O que entra, né, para o segredo para ter um cão saudável, para aumentar a longevidade, palavra que nós tanto gostamos, né, é justamente esse, né? Nós precisamos aproximar do natural. E aqui nós falamos, claro, né, da alimentação, mas também o estilo de vida desse animal. Entender que nenhum cachorro foi feito para passar o dia, a vida, trancado dentro de uma casa. O cachorro ele precisa de passeio, ele precisa de entender quais são as necessidades desse cachorro. Entender que ele precisa de momento de relaxamento, mas ele precisa de momento de atividade. Entender que esse animal ele foi feito para passar grande parte do seu tempo caminhando, então ele precisa de longas caminhadas. Entender que esse animal ele passou os últimos milênios na companhia de humanos. Então um cachorro ele vai preferir, ele precisa estar na companhia de humanos. Então a sua atenção para ele ela é importante. Saber diferenciar dois conceitos que nós confundimos muitas vezes, né? O que é normal do que é comum. Hoje em dia é comum usar roupa em cachorro, mas isso não é nada normal. Hoje em dia é comum cachorro ter problema de pele, mas isso não é nada normal. Hoje em dia é comum cachorro vomitar, mas isso não é nada normal. Hoje em dia é comum cachorros passarem o dia inteiro trancado dentro de casa, mas isso não é normal. E a partir daqui nós começamos a entender de fato como ter um cachorro mais saudável, como aumentar a longevidade. E muitas dessas práticas são práticas simples de serem feitas. Só que nós buscamos, né, a resposta para a saúde, para a longevidade, muitas vezes, em mais produtos. Nós queremos mais produtos, nós queremos o suplemento, nós queremos o pozinho mágico, nós queremos saber o que colocar na comida, nós queremos saber qual produto usar. Quando na verdade nós precisamos de fato saber o que é um cachorro e quais são as necessidades básicas daquele cachorro. E uma das coisas que divide isso daqui, né, as pessoas que estão aqui, das pessoas que caminham para cá, se chama conhecimento. Porque às vezes, e na maioria das vezes, ao longo desses quase 10 anos aí, trabalhando com alimentação natural, trabalhando com essa visão mais integrativa, o que eu vejo é que dos dois lados existe muito amor. Tanto da parte dos profissionais, que são muito comprometidos, como também da parte dos tutores, que querem o melhor para os seus cães. Só que eles querem o melhor de acordo com o senso comum. E o senso comum nos diz hoje que você deve encher o seu cachorro de coisinhas. O senso comum nos diz hoje que você deve dar ração para o seu cachorro, dar o petisco industrializado, dar tudo aquilo que movimenta o sistema em torno do dinheiro. Quando na realidade o que o seu cachorro de fato precisa não é que você gaste mais com ele, precisa é que você entenda, que você tenha conhecimento para poder dar para ele aquilo que ele realmente precisa, para poder dar aos seus pacientes aquilo que ele realmente precisa. E aqui nós temos esse problema nos dois lados, né? Tanto do lado dos veterinários, como também dos lados dos tutores, né? Veterinários que estão presos no sistema apenas medicando sintomas, e isso é terrível, né? Tanto para o veterinário, para o tutor, para todo mundo, quanto tutores também que estão nessa dinâmica, movimentando essa engrenagem. Eu espero que esses fundamentos de uma nutrição canina te ajudem de fato a entender que cuidar de um cachorro de uma forma mais saudável exige de nós começar a enxergar um cachorro a partir de uma nova perspectiva, porque nós temos uma visão muito contaminada, muito corrompida do que é de fato que um cachorro precisa.
Beijo grande e até nosso próximo encontro.